Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Chegamos no nosso 5º capítulo do nosso estudo desse livro, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E dando continuidade à nossa história, neste capítulo, os nossos amigos espirituais vão se reunir e vão realizar aquela reunião que o Pititinga deu a ideia no capítulo anterior, deles realizarem essa reunião com os diretores e com os outros funcionários da clínica que estão encarnados, com o fim de que eles auxiliem então nesse trabalho que a espiritualidade vai realizar. Então, através do sono, esses diretores, esses psiquiatras, esses funcionários que trabalham na clínica, eles são trazidos até a clínica para esta reunião. E aí eles preparam todo o ambiente para essa reunião, que é seríssima, porque como nós dissemos no capítulo passado, a clínica é muito movimentada, de encarnados e desencarnados. E entre os desencarnados, há muitos espíritos trabalhando em prol daqueles enfermos, ou seja, espíritos bons, e há também os espíritos ruins que estão obsidiando aqueles espíritos encarnados e enfermos. Então, eles se reúnem numa sala para esta reunião e eles falam que fazem como se fosse uma proteção espiritual realmente fluídica através de espíritos benfeitores que auxiliam eles e através próprio dos fluidos mesmo, porque os amigos espirituais possuem essa evolução, então eles conseguem se dividir dos espíritos que estão mais uma evolução mais para baixo, né? Então mais nivelados. Então, através dessa energia, eles conseguem separar para que esses obsessores não atrapalhem essa reunião. E aí, essa reunião, gente, nada mais é do que uma reunião mediúnica com os espíritos desencarnados. Olha que legal! E aí, eles recebem no início uma mensagem linda de um benfeitor, de um espírito amigo, que está também auxiliando essa nova jornada, que se chama Antônio. E ele vai fazer uma bela explanação, mensagem, através da médium Maria Modesto, a respeito de nós, seres encarnados. Que quando a gente está nesse corpinho, nessa carne, a gente se esquece do nosso verdadeiro sentido, que é a evolução, que é o aprimoramento moral. Então a gente prefere muitas vezes mudar o nosso caminho e ir para o caminho mais curto, mais fácil, mas que nem sempre é bom. E a gente acaba mergulhando nas paixões, nos vícios, nos prazeres mundanos e muitas vezes nos tornamos viciados nisso. E então, viciados, a gente não vai nem perceber, nem lembrar o verdadeiro e real sentido da nossa existência. E aí a gente se perde na nossa existência. E depois, obviamente, através da lei de causa e efeito, nós teremos que receber, que colher esses efeitos das nossas escolhas. Então ele vai dizer a fala nesse sentido, né? Sentindo muito pelas pessoas, muitas vezes, terem essas escolhas. E muitas vezes, que nem esses enfermos das clínicas, tornarem então viciados. E aí destaquei, como sempre, um pedacinho aqui que é muito legal, dentre as coisas legais que Antônio vai dizer. Ele nos diz que, reencarnando e desencarnando, fixado na ilusão, somente a imposição do sofrimento logra nas expiações que lhe são impostas a seu próprio benefício, despertar para as responsabilidades que lhe dizem respeito, com destaque para a sua evolução moral, indispensável à conquista real da felicidade. Então ele vai dizer que muitas vezes a gente só vai se tocar, só vai perceber o que a gente fez quando a gente desencarnar. E aí a gente já perdeu um bom tempo de aprendermos e nos melhorarmos. Depois disso, eles acabam recebendo, daí agora a médium Matilde vai receber um espírito, um desses espíritos obsessores que comandam ali então a clínica. E ele vai chegar, é uma reunião mediúnica,
né? Quem já sabe como funciona, vai saber como funcionou. Então ele já chega daquele jeito agressivo, dando risada e querendo saber desde logo o que aquelas pessoas estavam fazendo ali. Porque aquele terreno, aquele ambiente era dele, dos comparsas dele. Então ele tinha que saber o que eles estavam fazendo. E ele começa uma narrativa então, com um esclarecedor, dizendo primeiramente o que eles estavam fazendo ali, se eles eram então trabalhadores do Cristo, se eles estavam querendo pregar sobre o amor, se eles estavam querendo auxiliar aqueles espíritos. E ele diz que não, que eles não vão fazer esse trabalho na clínica porque eles estavam sendo justiceiros desses espíritos que outrora, em outras vidas, lhes causaram muitos aborrecimentos. Então chegou a hora deles pegarem e provarem e cumprirem com a justiça pelas próprias mãos. E aí temos também uma bela narrativa entre o esclarecedor e esse espírito que está ali revoltado com aquele grupo de espíritos querendo auxiliar os enfermos, e vai falar um pouquinho da justiça. Então o esclarecedor lhe diz: ninguém tem o direito de afligir dizendo-se portador da justiça real, porque não se encontra em condição de aplicá-la conforme se faz necessário. E aí ele responde: e como então proceder diante daquele que nos desgraçou e continua sorrindo, indiferente ao mal que nos fez? E aí o doutrinador vai responder: perdoá-lo, de modo a não incorrer no mesmo descalabro. Como nem sempre é acessível o perdão, existe a sabedoria de entregar o algoz a si mesmo, em cuja consciência está escrita a lei de Deus, e o tempo se responsabilizará de justiçá-lo. Ou seja, nós somos quem para querer justiça com as próprias mãos? Temos as leis divinas, temos Deus, Ele sim é justo. Não só Ele, principalmente as leis, principalmente a lei de causa e efeito, que é uma lei divina. Então ela vai ocorrer quer nós queiramos ou não. Então tudo tem seu tempo, nada vai passar despercebido, todo mundo vai colher o seu plantio. Então é nesse sentido que o esclarecedor faz essa bela narrativa e esclarecimento para esse espírito sofredor. Depois disso, teremos ainda um espírito que está tão grosseiro, que está tão envolto no mal, que ele se transformou em lobo, que é a chamada licantropia, que é quando o espírito ele se transforma realmente em forma animalesca. E aí essa comunicação como se dá? Através de uivos, de gritos, grunhidos. Então é terrível. E é óbvio que o esclarecedor não consegue realizar uma conversa porque o espírito se porta como um animal. E aí o que acontece? Eles começam a orar todos juntos. Petitinga vai dar então aplicação de passes na médium que está recebendo essa entidade. E eles falam que é muito interessante que tem um aparelho nessa sala que ele serve para isso. É um aparelho fluídico que eles colocam em cima da cabeça da médium para o espírito receber aqueles fluidos e ir então desconstruindo mentalmente a imagem que ele mesmo construiu, que ele seria um lobo. Logicamente que eles vão dizendo palavras no sentido: olha, irmão, que Deus esteja contigo, palavras de amor, e lembrando que ele possui a forma humana e não animal. Mas eles utilizam este aparelho, que eles narram como: o aparelho tinha como finalidade trabalhar a construção mental externa e diluí-la, auxiliando o perispírito a recuperar a forma, o que certamente seria concluído mais tarde, quando da reencarnação do Calceta. Então, após essas orações e todos esses procedimentos, eles conseguiram acalmar o espírito e informaram que posteriormente ele seria encaminhado para o Hospital Esperança, que é aquele hospital espiritual que o Eurípides Barçanufo cuida. E aí depois relatam que tiveram outros esclarecimentos de espíritos sofredores que lá estavam na clínica, e por fim tiveram uma visita maravilhosa, que nada mais nada menos que Eurípides Barçanufo. Então eles não narram no livro, não sei se vai narrar no próximo capítulo, mas ele diz
que Eurípides proferiu lindas palavras acerca do desencarne, das causas dos nossos efeitos, e depois eles encerraram essa reunião maravilhosa lá na clínica com todos esses espíritos encarnados e desencarnados reunidos em prol do amor para com aqueles enfermos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham lido aí e gostado também, assim como eu. E amanhã a gente retorna com o nosso 6º capítulo.